Salve, salve galera tricolor, fala você São Paulino, fala você São Paulina, vamos falar desta treta homérica envolvendo o Rogério Ceni, o elenco do São Paulo, o Marcos Paulo que foi o pivô de toda a treta, né? O que é engraçado, o jogador não tem 90 minutos com a camisa do São Paulo, né? Ele tem um total de 76 minutos, mas conseguiu ser o pivô de uma treta depois de uma eliminação vexatória pro Água Santa. Tem coisas que só no São Paulo, não é mesmo? A gente tá com um caminhão de jogadores lesionados, um caminhão de jogadores no DM, acho que meio time se bobear, metade do elenco tá no departamento médico e a gente tem que falar de um cara que não tem nem 90 minutos e que teve uma briga aí talvez desproporcional com o Rogério Ceni. Eu sei que muitos de vocês estão aí, pô Celso, o Rogério já tá de sacanagem, o Rogério fez um monte de trocas ridículas contra o Água Santa, o trabalho é ruim, ao mesmo tempo vai ter gente que vai falar, pô, mas quem é esse Marcos Paulo? Calma, eu concordo com os dois lados, vamos falar de tudo isso, mas antes, não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu gostei, se você gostar da minha forma de falar sobre o São Paulo e for sua primeira vez aqui, não esquece de se inscrever. Não teve conteúdo nos últimos 2 dias, primeiro porque eu tava pé da vida, segundo que eu tive que colocar um daqueles equipamentos de monitoramento cardíaco, o famoso Holter, tive que ficar 24 horas com um. Sim, senhoras e senhores, eu tô ficando de olho na minha saúde porque as coisas não tem como, né, você ser eliminado pro Água Santa e achar que tá tudo bem, né? O nosso corpo às vezes conversa com a gente, então eu tô dando uma olhada, ao mesmo tempo fiquei com gripe, fiquei com febre ontem, mas tô me sentindo um pouquinho melhor e tô gravando aqui pra vocês pra sair o vídeo aqui das 10 da manhã, tá bom? Então, por isso não teve live ontem, era pra ter tido, a gente ia fazer um ao vivo aqui, queria conversar com vocês justamente sobre tudo isso. Então, se inscreveu, deixou seu like, você vai comentar depois que o vídeo acabar? Excelente. Pra quem não entendeu nada da treta, pra quem nem sabia quem era o Marcos Paulo, eu vou explicar pra vocês. O Marcos Paulo, que é um jogador que pertence ao Atlético de Madrid, que a gente pegou emprestado, é um rapaz que eu vi ele no Fluminense, achei muito talentoso, achei bom jogador. Aqui no São Paulo, como eu falei no comecinho, não tem nem 90 minutos no total, o Rogério ainda não deu oportunidades pra ele. E o que o rapaz fez? Ao invés de ir na salinha do Rogério, trocar uma ideia, né? Às vezes, na verdade, não sabemos se isso aconteceu, né? Se ele chegou a conversar com o Rogério, conversar com os companheiros, pô, eu não tô recebendo uma chance decente, não comecei como titular em nenhum jogo, pô, eu entro, jogo 15, jogo 20, o único jogo que ele entrou no intervalo, se eu não me engano, foi contra o Santos, no lugar do Luciano, que o campo tava bem ruim, porque tava molhado e tudo mais, e enfim. O Marcos Paulo foi lá e curtiu um comentário numa publicação dele, numa foto dele, não sei se foi em qual rede social que foi, ele curtiu um comentário fazendo críticas públicas ao Rogério Ceni, falando, pô, você é um ótimo jogador e o Rogério não te dá chance, praticamente assim o que foi falado. E aí pegou mal lá dentro. Só que assim, com todo respeito à nossa diretoria de futebol, ao Sr. Carlos Belmonte, ao Muricy e ao próprio Rogério Ceni. Não é legal o jogador, o Marcos Paulo no caso, fazer esse tipo de coisa. Não é. Tinham sim que chamar ele na salinha, trocar uma ideia, conversar, falar, moleque. Lembrando, ele tem 21 anos, ele não é um cara experiente, ele não é como um Arturo Vidal que com 35 anos coloca uma camisa de um outro time ou fala que iria se transferir para outro time, né? É bom a gente dar os exemplos dos outros. É que os outros estão ganhando Libertadores, estão ganhando as coisas. Aí tudo aqui no São Paulo vira um pandemônio, qualquer coisa que sai da curvinha. Vamos lembrar que a gente tá falando de um rapaz de 21 anos e você quando você tinha 21 anos, eu quando eu tinha 21 anos, a gente fazia merda. A gente fazia coisa que não devia fazer. Tá errado. Óbvio que tá errado. Você não pode sair criticando o seu chefe, criticando a empresa que você trabalha nas redes sociais e achar que isso não vai ter consequência. Você não pode dar atestado de manhã e à noite postar stories pra todo mundo ver na balada. Você não pode. Na segunda-feira você vai ouvir, amigão. Você vai ver a carteira de trabalho chegando ali, assinada pelo RH e falando obrigado pelos serviços prestados, colega. Rua, isso pode dar errado. O que eu teria feito se eu fosse diretor de futebol, se eu fosse o Muricy, se eu fosse lá o outro, o Sr. Carlos Belmonte, eu chamava o rapaz, chamava o Ceni, fazia ele pedir desculpa pro Ceni, conversava ali na salinha. O que o nosso querido Rogério Ceni, que já não faz um bom trabalho, fez? Quis conversar com o Marcos Paulo na frente do grupo inteiro. Ele passou do ponto, pelo menos é o que dizem os setoristas do São Paulo, é o que disse o André Hernan, é o que disse o Marcelo Bacejo da Gazeta, é o que disse o Gabriel Sá da Jovem Pan. Aqui eu trago informação de caras que estão lá dentro, que são os setoristas, que cobrem o clube o dia inteiro. Eu não tiro do meu rabo só pra ganhar clique, tá, rapaziada? Eu dei aqui 3 fontes diferentes que falaram praticamente a mesma coisa. Outra coisa que é bom nesse canal aqui é quando a gente vai
vai na resenha, mas quando a gente tem que dar informação, a gente cita os caras lá de dentro. Enfim, os jogadores ficaram do lado do Marcos Paulo, acharam que o Rogério passou do ponto, que o Rogério foi ríspido demais com o Marcos Paulo, ou seja, xingou o moleque, passou do ponto na frente de todo mundo. E aí parece que pegou mal com o elenco inteiro, a relação do Rogério com o elenco tá uma porcaria, houveram reuniões e reuniões, a relação pelo visto já não era muito boa, isso só fez piorar. E muita gente está comparando com os casos de Diniz versus Tietê, que perdeu o grupo, Crespo versus o grupo ali, que perdeu Reinaldo, um monte de gente ali olhando torto já pro Crespo, e tinha a questão do preparador físico, o Benítez tretou com o preparador físico do Crespo, sempre tem essas tretas. E o que todas essas tretas têm em comum? Nenhuma dessas vezes que houve uma briga entre elenco e treinador, elenco e comissão técnica, Diego Aguirre versus Nenê, que pelo amor de Deus, o Nenê pra mim e esse elenco de 2020 e aquele grupinho naquela panela de 2018 tiraram 2 títulos brasileiros do São Paulo. Era pra gente ter sido campeão brasileiro em 2018 e em 2020, só que aqueles elencos não quiseram por causa de briga com o treinador, tá? Era pra gente ter tido 2 brasileiros nesses últimos anos, se não fosse esses perna. E o que todos esses casos, Aguirre, Cuca, Crespo, Diniz, Ceni tem em comum? Em nenhum desses a gente tinha um diretor de futebol, uma diretoria de futebol competente. Caras que ao mesmo tempo não atrasam salário e que sabem cobrar jogador. A gente tinha Raí e o Passarinho Verde na época de 2018 e na época de 2020 já não tinha o Passarinho, mas tinha o Raí ainda, que passava a mão na cabeça, que não, pode ir lá, não, o elenco tá certo, o treinador tá errado, passava a mão na cabeça. Era todo aquele veludo com os atletas e pau no treinador. Agora, com essa diretoria do Casares, são caras que estão perdidos. O Muricy já deu entrevista pro Benjamin Bach nesse programa novo do Benja e falou, final do ano eu não quero mais saber, meu acordo com o Casares é de 3 anos, eu tô indo embora. O próprio Muricy tá fazendo hora extra. Eu amo o Muricy, eu tenho o maior respeito, tanto por ele quanto o Rogério Ceni. Mas o trabalho dos dois nessa gestão, nesses últimos anos, é ruim. Não é porque são 2 caras que eu amo, 2 caras que deram muito pra gente, o Muricy, pelo amor de Deus. Talvez só esteja atrás de Tele Santana, mas tá no hall de melhores técnicos da nossa história. Jogador, jogou aqui. O Rogério Ceni, eu nem preciso falar o que fez como goleiro, pelo amor de Deus. Mas são caras que não fazem um trabalho bom agora, no presente. No presente eles não estão entregando pro São Paulo, não tão bem. Quando você recebe a notícia de que o Muricy vai tocar o departamento de futebol numa nova gestão, pô, eu me animei na época. Falei, pô, finalmente alguém que é do meio, um cara que foi treinador, que sabe lidar com o jogador, ao mesmo tempo que ele sabe cobrar, ele sabe a hora de passar a mão na cabeça, ele tem o timing da conversa. Se o Muricy fosse treinador e não o Ceni, o Muricy ia chamar o cara no canto. Se o cara continuasse, aí sim ele levava pro grupo. Aí sim ele ia pra cima. Muricy e Aloysio Chulapa cansaram de falar, o Chulapa quando fazia besteira, eu chamava ele de canto e falava, meu querido, você vai pro banco, quem vai jogar é o Borges, quem vai jogar é fulano, quem vai jogar é ciclano, não é você, porque você me deixou na mão. Você voltou aqui meio tarde, você tava no Danone, você me deixou na mão, você vai ficar escanteado. Mas falava ali na chincha, ele não falava na frente de todo mundo. O Rogério, ele pode entender de tática, ele pode entender do que for. Não, eu acho que ele tem algumas limitações, tá? Muitas. Mas o Rogério, mesmo que ele vire taticamente um Guardiola, um Klopp, um Ancelotti, ele não tem a gestão humana, ele não tem a gestão de grupo. Não estou dizendo que o Marcos Paulo fez coisa certa, não, fez coisa errada, fez coisa de moleque, tá errado. Mas o Rogério precisa saber lidar com pessoas, que é uma coisa que ele tem muita dificuldade. O Rogério é aquele cara que todo ex-atleta fala, pô, o Rogério é chato, é um cara que quer ganhar, um cara que fica em cima, só que antes ele era só mais um jogador. Tudo bem que ele tinha o respeito, ele era quase um treinador, mas ele não era um treinador. No final, quem escolhia era o treinador. Senão o Ney Franco tinha colocado o Cícero e não o William José para jogar contra a Universidade de Chile. Quem lembrar dessa aí, coloca nos comentários, que essa aí foi uma treta homérica também do Ceni com o treinador da época, que era o Ney Franco. O Rogério como atleta brigando com o Ney Franco, que era o treinador. O próprio Rogério já fez besteira. O próprio Rogério já foi atleta, já foi jovem, já fez esse tipo de caca. Os dois estão errados. Tanto o Ceni na forma de cobrar, na forma de conversar com o Marcos Paulo, tanto o Marcos Paulo de fazer esse tipo de besteira. E tanto agora estão falando que o Santos pode estar interessado, o Botafogo, fulano, ciclano. O Marcos Paulo até aqui não mostrou que veio, mas eu acho que ele nem teve tempo de mostrar dentro de campo. É uma incógnita, assim como foi o Bustos.
Assim como foi alguns jogadores que inclusive passaram por ele, passaram pelo Crespo. A gente tem inúmeros casos de jogadores que jogou com o treinador, não conseguiu jogar com outro treinador e a gente não sabe o que esperar do Marcos Paulo. O Marcos Paulo é jovem, foi muito bem no Flu, foi vendido para o Atlético de Madrid e aqui no São Paulo nem sequer a gente tem um parâmetro de nada. Se você não for olhar no Google ou no Transfermarkt, você não sabe com que perna o Marcos Paulo chuta. Se eu não me engano, ele é canhoto. Mas aí, tá vendo? Eu tô até confuso aqui para falar para vocês. A gente não sabe, a gente não viu em campo. Pô, se a gente não viu em campo é que o cara treina muito mal, né? Ah, desculpa, a gente também vê a Alisson no campo, que eu também duvido que treine bem. Então, todo mundo tá errado nessa história, mas o principal que está errado é estruturalmente, institucionalmente. O São Paulo não tem, talvez desde o Marco Aurélio Cunha, a gente não tem um diretor de futebol decente desde o Marco Aurélio Cunha, que saiu em 2010. A gente tá há 12 anos com um monte de bunda mole que não sabe cobrar jogador, que fica devendo para jogador. E quando você tá devendo para esses caras, é muito pior cobrar. Atualmente não tem nenhuma notícia sequer de salário atrasado, mas ano passado tinha. Os caras perderam a final da Sul-Americana com salários, com premiação, com um monte de coisa atrasada. Como é que o diretor de futebol, seja o Muricy, seja quem quer que seja, vai chegar nos caras para cobrar e falar: beleza, concordo com tudo que você falou, e quando é que vocês vão me pagar? Quando a casa não tá arrumada, vira festa, vira zona, vira casa da mãe Joana. O São Paulo precisa se ajeitar, precisa ter um departamento médico que jogador como Caleri não tenha que procurar tratamento aqui no Brasil, procurar especialistas da Argentina para tratar o tornozelo dele. Precisa de cobrança para quando um atleta mais jovem fizer uma besteira como o Marcos Paulo fez, conversar com o cara e falar: ó, treina, fica quietinho, quem sabe no Brasileiro você pode ter uma chance, ou na Sul-Americana, pô, o Rogério mesclou o time ano passado na Sul-Americana, daqui a pouquinho tem Sul-Americana, amigão, você pode ter uma chance. Mas não, fez uma besteira dessa e talvez nem jogue mais pelo São Paulo. Bom, rapaziada, é isto. Eu resumi a treta, resumiu pra mim o principal problema, que os dois fizeram besteira, tanto o Rogério quanto o Marcos Paulo, mas não ter um homem forte no futebol, que como eu falei, não gosto da figura do Marco Aurélio Cunha, não gostaria de vê-lo na presidência um dia, nem nada do tipo, mas pra mim ele foi o nosso último diretor de futebol decente. E isso foi em 2009 e 2010, isso fazem 12, 13 anos. De lá pra cá foi Adalberto Batista, horroroso, Raí, que gastou dinheiro a dar com pau e não ganhou nada e passava a mão na cabeça de jogador, assim como o Passarinho Verde. Você teve agora, nesses últimos 2 anos, Carlos Belmonte, que, desculpa, não entende absolutamente nada de futebol. Às vezes eu não sei o que esse cara tá fazendo lá, não sei, né? Não sei, às vezes você não precisa ser muito competente, você só precisa ter uns contatinhos bons, né? O mercado de trabalho também é assim, né? A galera adora fazer comparações do mercado de trabalho, da vida cotidiana com o jogador de futebol. E, gente, não esqueçam: ah, não, porque se eu curto uma postagem falando mal do meu chefe, não sei o quê. Gente, eu sei que é importante a gente fazer esse tipo de comparação, que a gente se aproxima um pouco mais da realidade desses caras, mas mesmo que você seja um executivo de uma multinacional, que você ganhe 50, 100 mil reais por mês, não esquece que esse dinheiro é de um jogador ruim ou médio da Série A do Brasileirão, tá? 100 mil reais é o que um jogador da base do São Paulo ganha assim que ele atinge um determinado número de partidas pelo time profissional. Então, assim, por mais que a gente faça exemplos aqui, beleza, você ganha 3 contos, xingou seu chefe, você vai ser demitido. Um cara que ganha 100, 200, 300 não vai. Então, por mais que a gente faça comparações, é uma realidade totalmente diferente o futebol, tá? Não esquece de compartilhar esse vídeo com todo São Paulino que você conhece, se você se identificou, gostou de alguma coisa que eu falei aqui, deixa seu like e comenta o que você achou dessa treta. Você concorda comigo que realmente o que falta é comando e não troca esse, troca aquele? A partir do momento que tiver comando, pode ser o Rogério, pode ser o Dorival, pode ser o Crespo, pode ser o Cuca, pode ser quem for. Quando tiver comando, quando tiver um departamento médico decente, a gente pode sonhar com coisas melhores. Por enquanto, eu tô sonhando com 46 pontos no Campeonato Brasileiro e não ser rebaixado. Tamo junto, rapaziada.